Olá, me chamo Sofia Moitinho, sou membro da ABLAU, diretora do Núcleo de Secretaria e Relações Institucionais, e hoje estou aqui com o Dr. Paulo Schor para conversar um pouquinho com vocês sobre o primeiro Fórum Nacional em Residência de Oftalmologia, que ocorreu em Brasília no mês de abril de 2026. Dr. Paulo foi um dos palestrantes do evento e hoje está aqui para conversar um pouco mais com a gente sobre o que foi abordado lá. Pode se apresentar, doutor. Olá, Sofia, tudo bem? É um prazer estar com você aqui, é muito bom falar para a Blau, é uma organização que eu admiro e sigo há muitos anos e tenho falado em alguns momentos, em algumas ocasiões, quando vocês me chamam. Eu atualmente sou professor adjunto e livre-docente da Unifesp e estou como gestor de pesquisa para a inovação da FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa para o Estado de São Paulo. E já passei por alguns outros cargos, mas cargo não é a coisa mais importante é o que a gente vai falar agora. Vai lá, Sô. Pronto. Só para recapitular, para aqueles que não estão lembrados, o FONARO, ou Fórum Nacional de Residentes em Oftalmologia, ele foi esse evento realizado em Brasília, voltado para encontro, conexão e fortalecimento de futuros especialistas em oftalmologia no Brasil. Foi organizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, em apoio com a Genom, e reuniu mais de 600 participantes, incluindo residentes, preceptores e grandes nomes da medicina, para discutir desafios na formação e no mercado de trabalho, especificamente no ramo da oftalmologia. Nesse evento, Dr. Paulo, o senhor acabou discursando um pouquinho sobre a relação entre empreendedorismo, consultório e sociedade. Dito isso, eu gostaria de saber do senhor, a princípio, o que te motivou a aceitar o convite para participar do FONARO e a escolher esse tema para discutir lá. Muito bom. O que motivou o convite foram os amigos do CBO e minha participação no CBO e meu dever cívico de participar junto com os meus pares, vocês e os docentes, os preceptores e os diretores, em um lugar que eu acho que é importante se reunir, simbolicamente Brasília, e para discutir temas com vocês, porque isso não é uma coisa comum de acontecer. Nos congressos a gente dá uma preferência muito grande para subespecialidade, então tem congresso de catarata, congresso de retina, e não tem uma coisa para residente e nem para formação de quem forma residente, com temas que são para vocês muito caros e importantes e que a gente deixa espalhado e deixa muito salpicado nos congressos em geral. Então acho que foi um fórum importante, é um fórum importante para se manter. E uma das angústias que vocês têm, e que eu ainda tenho, mas tive durante a formação inteira, é em relação aos caminhos que vocês podem percorrer e quais são as avenidas que estão abertas e quais são as dificuldades eventuais que vocês têm no caminho. E empreendedorismo, do jeito mais clássico, que é assim, abrir seu próprio negócio sem ser na oftalmologia, é uma coisa que era um pouco de tabu há alguns anos, ou sem dúvida algumas décadas atrás. A gente falava de empreendedorismo como uma saída para alguns, e o sonho das pessoas era era ter um emprego fixo, estável, dentro eventualmente de uma estrutura governamental, ser docente. E a gente vê que essas vagas estão indo embora, vê que vocês são muito mais corajosos do que a gente era, que vocês fazem escolhas baseadas no coração de vocês e que de vez em quando empreender no sentido de ter uma ideia, pesquisar sobre essa ideia, testar essa ideia, validar isso com clientes e levar isso a público é uma possibilidade que atrai muitos de vocês. Então, esse foi o primeiro foco da história. O segundo é empreendedorismo, porque a gente é empreendedor mesmo na hora que a gente vai trabalhar e encara sem grandes grades de proteção, e essa aqui, no fim das contas, para mim é a definição do tal do empreendedor, que pode ser social, pode ser empreendedor tecnológico, tem no mercado. Então, quando vocês vão trabalhar, vocês estão sendo empreendedores. Excelente. E como foi o início da trajetória empreendedora do senhor? Começou ao longo da formação, depois de ter sido oftalmologista por algum tempo? Como o senhor teve esse start empreendedor? Eu sempre gostei de pesquisa aplicada.
Então, eu de propósito comecei falando de empreendedorismo como montar o próprio negócio, e eu montei alguns próprios negócios, vários deles faliram, que é uma característica de quem empreende, a gente não dá certo todas as vezes. Mas antes disso, e não na veia clássica, que eu acho que de verdade é mais importante e passar para vocês, e eu acho que é o que você está perguntando, eu sempre tive vontade de fazer com que as pesquisas que eu fazia na universidade ou fora da universidade saíssem do papel, saíssem da publicação, saíssem do PubMed. E aí eu andei por um lado que era da bioengenharia. E achei no caminho, na verdade, deixei ser achado e prestei atenção no que estava do meu lado para pessoas que já faziam isso e que acoplavam tecnologia para o bem-estar do paciente, desenvolviam produtos e passavam isso em frente, ou na forma de métodos, ou produtos, ou qualquer outro processo, ou empresas, ou aquisições, e isso me entusiasmou muito. Eu achei que essa era a minha vibe. Eu gosto muito de descobrir coisa, acho que todos nós. Gosto muito de trabalhar, de operar, mas a ideia de juntar isso tudo é o que me apaixona. Então, a descoberta junto com a aplicação é o empreendedorismo científico. E aí que eu fiquei. Então, quando eu me apresentei dizendo que eu sou gestor de pesquisa para inovação da FAPESP, é um lugar de gestão da inovação. É quem, hoje em dia, eu vejo projetos onde a fundação vai investir dinheiro para tirar ideias que são científicas do papel e levar para a população. E hoje é um lugar que eu acabei alcançando, e é difícil estar lá e se manter lá, mas é um lugar muito interessante porque eu avalio não só propostas de startups, empresas nascentes na área da oftalmologia, nem só da medicina, nem só da saúde, mas de todas as áreas. Então eu acabei tendo que desenvolver uma habilidade de entender de negócio, de pesquisa, de tecnologias em geral, de gente, de infraestrutura, para financiar, e a FAPESP financia mais ou menos 200 milhões por ano em projetos dessa natureza. É uma fundação que tem 2 bilhões por ano de orçamento. Então é um lugar interessante de você olhar e falar, bom, isso aqui se chama empreendedorismo de base científica, já é uma coisa que eu fazia há bastante tempo, minhas pesquisas quase todas têm aplicação. Eu fui, te falei no começo que tem vários títulos, né? Diretor da Agência de Inovação da Unifesp, da universidade inteira. Na minha gestão a gente fez uma coisa que chamou Prateleira Mostruário da Inovação, aonde coisas que você publica que podem ter utilidade e que existe um manual de uso de instruções, isso vai ser colocado nesse mostruário para as pessoas poderem usar, e isso conta como um trabalho científico teu, e se tiver por acaso proteção intelectual, patente, entra como um trabalho protegido por patente. Então, é um jeito de você levar o que a comunidade científica tem pensado para frente. E as pessoas podem fazer isso pessoalmente, não precisam fazer só assim, só olhar, falando não tem nada a ver com isso. Tem, a gente desenvolve muita coisa que pode ser utilizada e é legal vocês se apropriarem disso. E quem gostar, tem gente que gosta só de trabalhar, que já é bastante bom, tem gente que gosta só de pesquisar, que já é bastante bom, tem gente que gosta de pesquisar e trabalhar e juntar tudo, que também é bastante bom e tem lugar. E é o caso do senhor, imagino. Muito interessante. Gostei muito dessa fala do senhor. E teve uma parte que me marcou, que o senhor falou agora, que é falando sobre a possibilidade de falhar, que é possível, que o senhor também já falhou, já teve alguns projetos que não foram adiante. Isso me remeteu a algo que foi dito no fórum, foi dito pelo senhor, inclusive, dizendo que quando uma dupla, um grupo de pessoas dá início a uma parceria, a primeira coisa que vocês têm que estabelecer é como essa parceria vai chegar ao fim. Acredito que nem sempre chegar ao fim seja indício de que não deu certo, de que falhou. Às vezes, alguns projetos realmente devem ser finalizados para que outros possam surgir no lugar. Mas, olhando por esse ponto de vista, por que sempre pensar na forma de que o projeto vai acabar quando você está começando algo com a intenção de fazer durar, um projeto com intuito científico, inovador, ou então até mesmo para montar um consultório, que foi o tema que estava sendo abordado no momento que essa frase foi dita? O que vem na cabeça das partes envolvidas para começar por isso?
A gente podia pensar na tua pergunta de um jeito jurídico, que é assim, é o que o advogado sempre fala pra gente. Começa o casamento com um contrato de ruptura. Já começa um casamento falando qual é o regime de separação de bens, começa pelo fim. Mas eu não acho que é isso não. O que eu acho é que a gente precisa pensar sempre nas relações de forma estruturada e estratégica, não estratégica do ponto de vista maquiavélico, mas estratégico assim. Eu vou me juntar com você para fazer tal pesquisa e se acontecer uma publicação, a gente vai junto na publicação e conforme for andando a pesquisa, a gente vai recombinando quem vai colocar dinheiro e eu vou disponibilizar o laboratório, o que que você vai disponibilizar. Então, é ser bastante detalhista e aberto e não confiar muito na sorte. Acho que talvez seja essa o recado. É assim, não é que porque eu gosto de você, porque eu simpatizei com você, porque nós temos a mesma causa, que a gente vai, não é dar certo, que a gente vai combinar em todas as etapas e vai ficar alinhado. A gente pode muito bem, e com certeza vai, assim como em relações humanas todas que a gente tem, se distanciar porque a gente não é um. Nós, mesmo nós conosco mesmo, né, com a gente mesmo, a gente vai também, em alguns momentos, falando assim, ah não, será que eu penso isso, será que eu penso aquilo? E com outra pessoa mais ainda, a pessoa é diferente da gente. Então, essa divergência, oticamente falando, né, de trajetórias, ela é absolutamente natural, saudável, é ótima, e a gente precisa, cada ponto, ver onde é que a gente está e se ainda interessa estar junto, por que que a gente está junto, no que a gente está junto, qual é o interesse comum e, entre aspas, realinhar. Para que não chegue lá no fim brigando. Então não é que acabar está tudo bem, tudo acaba, mas que acabe bem. Então, e acabe bem é exatamente esse o sentido da frase, que tudo acabe bem. E acabe bem pode ser assim, muito bom, acabe o quê? Acaba esse paper, acabou super bem o paper, bora pro próximo. Ou acabou esse paper, hoje não tenho tempo, não quero, não tenho interesse em continuar pesquisando, em continuar essa empresa com você. E várias dessas falências que eu tive foram com o Wallace, que é um docente também, ex-docente da Unifesp, que estava no Fonaro, Eu e lembro. que é um meu enorme amigo de vida inteira. E exatamente porque sempre houve um alinhamento muito fino do que um quer, o outro quer, qual é a troca de interesse, do melhor jeito possível que você pode ver essa palavra, que existe entre ambas as partes, a gente faliu em inúmeros negócios e a gente continua best. Então, eu acho que é um pouco esse o recado. É assim, e para a relação humana, tá? Relação com o paciente também, relação com chefes, com o subordinado, o que vocês quiserem. Pare, passo e entendendo o que o outro está pensando, o que eu estou pensando. Ainda me interessa ficar aqui, interessa, vamos em frente. E que acabe bem. Entendi, muito interessante. Realmente, a gente não tem que ficar em um lugar onde não faz mais sentido, não é? Sempre seguir em frente, tentar desenvolver novos projetos possível para crescer tanto profissionalmente quanto academicamente como pessoa também. Muito legal. Afinal, também o que foi dito, sucesso é ter um bom uso do tempo, não é? Não é só o sucesso não é quantificado pela quantidade de títulos que a pessoa tem, por quanto ela está faturando por mês, atendendo na profissão. Obviamente, tem seu lugar essas coisas, mas não é o mais importante da nossa área, acredito eu, que seja justamente conseguir atender pessoas, fazer a diferença, o impacto positivo na vida delas e ser realizado como pessoa mesmo nessa área, correto? Perfeito. E é exatamente o que você falou. Tem gente que gosta de ganhar dinheiro. Eu tenho alguns grandes amigos oftalmologistas muito ricos. Provavelmente os mais ricos do Brasil são bastante próximos a mim e os mais não ricos também. Eu sou bastante versátil em relação a chegar perto das pessoas. E os que ganharam muito dinheiro gostam de dinheiro. Isso dá felicidade para eles. Tem só que ver se você, não estou falando você, Sofia, mas se você que está ouvindo é um desses, assim. E não é assim, eu quero ter dinheiro para fazer o que eu gosto. Não, não, não. Gostar de dinheiro é bem diferente a história. Tem gente que gosta de bife à parmegiana. Não é que vai comer para ficar mais forte, para poder malhar. Não, não. Você gosta do bife. Então, o dinheiro acho que é exatamente isso. Para essas pessoas que
no meu entender, na minha experiência, são a minoria, a imensa minoria, não faz nenhum sentido você falar que elas precisam ter tempo, que elas precisam ter qualidade de vida, que elas precisam ter valorização profissional, elas querem dinheiro. Joia. Tira essa galera da jogada, ou se identifique com ela e é outro caminho, e a maioria das pessoas, ouso dizer, que gostaria de ter exatamente o que você falou. Felicidade no sentido de eu estou satisfeito. Então é assim, eu tenho, se eu quiser, tempo para fazer outras coisas, ou eu, durante muitos anos, quis que todo o meu tempo fosse para fazer isso que eu acabei de te dizer, que é atender, fazer pesquisa translacional, levar produto a mercado, claro que ter família, mas hoje vejo, e muitas pessoas da minha idade você vai ouvir falando a mesma coisa, me arrependo de não ter dado mais tempo para outras coisas que na época não me faziam sentido, então eu acho super importante ter tempo ocioso com família. Hoje eu sei, faço, tiro meses sabáticos, onde eu alugo um apartamento fora do país, numa cidade legal, e trago a família inteira para passar um mês nesse apartamento conhecendo a cidade. É uma coisa maravilhosa e o dinheiro para mim serve também para isso. Mas eu acho que é muito essa história, assim, o que, que te faz feliz? E não tem uma regra e nenhuma régua para todo mundo. E lá eu achei que fosse importante, e ainda acho, colocar um pouco da regra dos 200 que a gente falou, que era a história de, olha, não mire 200 mil reais por mês como sendo a barra da felicidade. Primeiro porque não é uma realidade ganhar esse número, não é uma coisa que é tranquila e fácil, e manter menos ainda, e depois que não necessariamente isso lhe trará a felicidade. Aí o Wallace tinha brincado até que parece papo de coach, parece mesmo, mas eu acho que é fundamental a gente ouvir isso de alguém, assim, o que, que para você é legal. Nesse momento, de repente daqui para frente vai ser diferente. A geração de vocês, e aí vou generalizar, tá? Tem muito essa história de eu quero dar plantão e quero meu dinheiro na mão quando acabar o plantão. E é isso que eu quero. Então, não me venha com churumelas. Não quero uma coisa estável, participação em lucro, nada disso hoje está me interessando. Porque eu quero fazer outras coisas com esse dinheiro. Justo, totalmente justo. Mas tenham esse parâmetro e julguem a normalidade de vocês. A minha não é de vocês. A de quem ganha 1 milhão por mês talvez não seja de vocês hoje. Mas se respeite. Acho que essa é um pouco da história que a Maria Auxiliadora trouxe na pergunta o que é felicidade, né? O que para mim é, o que eu vejo dentro de mim e respeito e vou atrás. Então, é isso aí. A oftalmo tem um monte de jeitos de chegar aí, né? A medicina, a vida tem. E eu acho que é ficar de olho, e eu falei isso lá, estou falando aqui de novo, no que está passando do lado. Visão periférica. Então não fica só, que aí como é visão tubular em glaucoma final, olhando para cá. Interessa a acuidade visual central, interessa a resolução máxima, interessa. Mas pergunta para o cara que tem glaucoma de campo visual final assim, se ele prefere ficar desse jeito ou se ele prefere ficar desse jeito vendo a periferia. Tem um trade, tem uma troca que nem sempre é óbvia. Então olhem a periferia também, além da visão central. Não é à toa que a gente tem essas duas coisas, mas a gente muitas vezes bota uma coisa na cabeça que de vez em quando é até vem até pelo meio onde a gente está e olha só assim, obtusamente nesse lugar. Deixa entrar. Falei a história do cara que eu conheci que me colocou no empreendedorismo e nessa área de inovação, que é um professor lá de Harvard que faleceu há uns 2 anos atrás, e ele era isso, ele deixava a coisa abrir e eu sempre tive essa curiosidade e essa fluidez e ia atrás. Então acho que é um pouco o recado. Doutor, que fala rica. Acho que ela se aplica a vários aspectos da vida, não só a carreira profissional, mas muito legal ouvir isso do senhor, que é uma pessoa com experiência, que já conseguiu vários projetos de sucesso na área. Acredito que as pessoas que vão ouvir o podcast vão gostar, se relacionar muito com essa frase e até mesmo usar ela para se guiar ao longo da trajetória. Falando por mim, que estou no final da faculdade, estudando para a prova de residência, assim como vou me formar, quero trabalhar, vou querer ganhar dinheiro logo. Realmente, isso que o senhor falou, de ter essa visão mais periférica, de não ficar só focado no objetivo, eu acho que é muito boa e é um assunto que eu estava conversando essa semana com outras pessoas sobre estar pressionada a ir bem, a fazer tudo certo, a conseguir meus objetivos,
Por exemplo, eu só vou ter sucesso quando eu conseguir fazer 300 questões por semana estudando para residência, pegar um plantão logo depois da formatura. E aí me chamaram a atenção para, não é isso, você não pode ficar focada só nisso, tem que aproveitar a trajetória, senão ninguém aguenta, a gasolina em algum momento acaba. E a gente não é feito para isso, não é? A gente tem que pensar mais no macro mesmo da nossa vida. E aí também vem o que o senhor falou, juntando esse discurso também com a experiência internacional que o senhor teve. Para finalizar, foi discutido lá no fórum sobre a experiência internacional que o senhor e outros discutidores tiveram. O senhor falou que foi para Harvard, teve outra médica que comentou que foi para a Espanha e outro que foi para os Estados Unidos também, para o Johns Hopkins. E o senhor falou sobre esse estágio internacional não como algo obrigatório. O estudante, o médico, o residente, fellow, não precisa necessariamente sair do Brasil para se tornar mais capaz, um melhor profissional. Entretanto, falou como é interessante sair de onde a gente está para conseguir ver o macro de uma forma melhor. Acho que foi usada a expressão de sair da floresta para ver a floresta. O senhor realmente aconselha isso aí? Hoje aqui, o senhor aconselha isso para os estudantes, para os residentes? Acha importante? Teria alguma lição sobre essa experiência para transmitir aqui no podcast? Eu acho que a distância que você vai, ela quase não importa, mas tem que sair. E eu acho que tem que sair exatamente o que você falou, assim, tem que sair um pouco da estrada para poder até testar se você teve saudade da estrada. Então, assim, tô estudando igual uma louca e preciso passar e para mim isso é importante. Tá bom. Bora não estudar durante uma semana e ver o que aconteceu. Morri de ansiedade. Por que você morreu de ansiedade? Porque eu realmente acho que esse é meu objetivo. Vou precisar. Volta. Saí do país, passei um ano fora, fui professor visitante do MIT. E aí? Bom, e aí entendi que meu lugar realmente é no Brasil, entendi que eu posso trazer um monte de coisa de lá, entendi que tem gente fazendo coisa parecida com o que eu estou fazendo, colhi novas amizades, dei valor para as antigas. Eu acho que é fundamental a gente não ficar na linha o tempo todo. A história do obtuso, de novo, versus o tolerante, a pessoa que olha o que está em volta e eventualmente absorve. Tem vários jeitos de fazer isso. Eu gosto muito de mandar estudante na graduação, na pós, na residência, onde for, para fora. Acho que é uma experiência pessoal muito enriquecedora e é um ambiente de produção qualificada, que é um negócio que não é óbvio, mas é hoje muito demandado, enorme. Então, a gente fora do ambiente que está, tira as rotinas e tira os vícios, pode colocar do jeito que você quiser, das costas da gente, principalmente por um tempo menor. Depois de 2, 3 anos fora, você adquire outros. Mas quando você chega nos lugares que são lugares estranhos, você chega de outro jeito e você lida de outro jeito com as coisas que você quer ou tem que fazer e avalia de outra forma. E isso abre enormes possibilidades e tira um monte de tralhas que a gente vem carregando que são do meio. Então você se fica mais leve, você se desapega de um monte de coisa que para você era muito importante naquele momento e você agora está mais leve para fazer coisas que de verdade importam para você. Então um dos jeitos de ler isso é assim: todo mundo que vai fazer estágio fora do Brasil volta com uma bagagem científica, com uma publicação, com uma linha de pesquisa que não tinha aqui. É muito difícil quem está no país, trabalhando na área médica, continuando a estudar, dando aula, publicando, ter uma profundidade em qualquer uma das áreas. No fim das contas, você faz muita coisa, você faz tudo meio que superficialmente. Então, me demanda um tempo enorme, um desgaste enorme, conseguir ter uma importância, vamos dizer assim, na publicação, na inovação, na pesquisa básica, no consultório, na cirurgia, em todas as áreas. É muito complicado. Fora do Brasil, não. Fora do Brasil é assim:
Eu era um professor visitante do MIT desenvolvendo pesquisa no laboratório em câmera para retina. Eu me aprofundei loucamente nesse tema, me diverti um monte, fiz um monte de amizade baseado nessa desculpa e foi excelente, voltei muito melhor do que eu fui. Então, eu acho que se afastar do teu problema, que vira uma rotina e vira um rame-rame, é fundamental. Eu gosto muito de viajar, tem gente que não gosta, tem gente que gosta muito de ficar aqui, tem gente que gosta de medo de avião. Então por isso que eu comecei falando que não acho que é fundamental ser uma viagem internacional longa, mas eu acho que as pessoas têm que sair da tal da zona de conforto e eu recomendo viajar, eu adoro, tem coisas maravilhosas acontecendo fora do Brasil que aqui a gente fica reclamando e falando, ah, mas não tem jeito mesmo, não tem jeito. E tem jeito, tem jeito. Tem jeito aqui, tem jeito fora, tem gente legal fora, tem gente legal aqui. Então é um pouco assim, abra os olhos. Eu fiz uma vez um TED Talk que eu chamei de Abrolhos, por causa do Abrolhos lá no sul da Bahia. Mas eu acho que aqui fica também essa mensagem assim, abra os olhos, tá? Abra os olhos para cá, abra os olhos para cá, saiba se você está saindo, tenha coragem, volte. A minha esposa tem uma frase aí, 2 palavras que a gente até colocou na aliança, que são coragem e gentileza. Fica com essa mensagem aí final. Que mensagem maravilhosa. Muito obrigada, doutor, pelo momento que o senhor dedicou a participar do podcast, pelas mensagens, pelos ensinamentos. Tenho certeza que todos os ouvintes vão aproveitar muito das lições que foram tiradas dessa conversa. Em nome da Blau, agradeço mais uma vez sua participação e com isso vou finalizar a gravação. Então, mais uma vez, doutor Paulo Schor, obrigada. Obrigado, até logo.